Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, trazendo para vocês aí, como sempre, mais uma análise ao vivo para vocês. Agora, remontando o racional de um trade que entramos aí nos últimos dias. Eu encontrei a oportunidade, compartilhei com vocês aí no Notificações Lucrativas e já fizemos aqui nesse trade aí 18% de lucro, 18% já está no bolso. Continuamos posicionados aqui ainda com o restante da posição para um pouco mais de lucro, um pouco mais aqui. Dentro desse preço, esperando ele carregar um pouco mais de dinheiro para o nosso bolso. Então agora vamos aqui nessa análise técnica, ao vivo aqui com vocês, com o mercado acontecendo. Vamos recriar aqui o racional que nos fez entrar nessa operação, sempre, como sempre, de uma forma aqui para vocês bem simplificada, educativa, para que todo mundo consiga aí compreender o passo a passo do racional e aprender também com isso. Essa é a melhor forma de aprender, remontando situações aí ao vivo no mercado, com você acompanhando passo a passo de alguém que opera o mercado de fato profissionalmente todos os dias. Então vamos junto aqui nessa análise, acompanha comigo o racional aqui desse trade, você vai conseguir entender de uma forma muito simplificada. Veja aqui no gráfico mensal de REC, então, para a gente contextualizar o preço, REC ainda não tem uma estrutura de tendência formada aqui para a gente dizer com clareza absoluta se estamos numa tendência de alta ou etc. Mas isso não é tão importante para nós, porque o que precisamos entender é que o preço está fazendo no momento atual, porém a gente precisa contextualizar o todo primeiro. Então, aqui no contexto geral, REC formou um topo lá em cima e retornou para um fundo ascendente, inicialmente para tentar continuar a tendência, porém aqui já buscando minimamente aqui um padrão de equilíbrio com a confirmação de um fundo ascendente. Aqui REC muito provavelmente vai buscar por um topo equilíbrio, um padrão de equilíbrio, buscando por um topo descendente contra o topo anterior que foi formado lá em cima. Porém, o dado importante aqui, dado mais importante que nós precisamos observar aqui, é que o fundo principal de REC é uma base de suporte muito importante. Então, touros vão posicionar ordens de compra aqui, esperando que o preço venha fragilizado chegar nessa região para que os touros consigam defender essa posição e, com uma defesa bem sucedida, lucrar nessa continuidade. Então, é esse tipo de informação que nós precisamos buscar aqui, diagnosticar se de fato o mercado está enxergando o preço dessa forma e como nós fazemos isso, né? Então, veja que um outro dado importante já é que enquanto o preço vem caminhando para o enfrentamento desse suporte aqui, nós temos uma queda de volume. Então, isso diz para nós que o mercado está perdendo interesse em negociar esse ativo nesse contexto, enquanto o preço continua carregando para baixo. E já aqui nessa primeira reação, aqui possível reação dos touros, já vemos o padrão de volume aumentado frente ao padrão anterior que vinha decrescente. Então aqui provavelmente o mercado está querendo dizer que está aumentando o interesse em voltar a negociar esse ativo enquanto os touros reagem a essa queda. Então provavelmente quando chegamos aqui nessa região, de fato, a defesa de suporte dos touros já começou a funcionar. Então, para confirmar todo esse contexto macro, todas essas informações, é que a gente precisa entrar nos gráficos menores para enxergar o preço nos seus últimos movimentos, cada vez com mais detalhes. Então, vamos aqui para o gráfico semanal para você entender como aqui o preço já dá diagnósticos de fragilidade dos touros para continuar carregando isso para baixo. Então, veja, aqui tivemos um fundo formado nessa tendência de baixa, até então tudo ok, mas no retorno para um topo descendente, seguramos aqui na resistência das médias móveis e na continuidade da tendência rompemos o fundo anterior sem continuação. Nesse momento aqui, claramente, touros reagindo, mais uma vez, volume demonstrando mais interesse em negociar esse ativo numa correção de uma tendência de baixa. Então, isso é um diagnóstico de que o mercado está tentando já possivelmente inverter uma tendência, e agora aqui enfrentando a resistência das médias móveis, muito provavelmente nos gráficos menores vão buscar por uma base de preço inverter essa tendência. Veja que é aquele típico formato de ombro, cabeça, ombro invertido, que muito provavelmente vai inverter essa tendência e segurar com a maior probabilidade
esse fundo ascendente lá no gráfico mensal, que agora aqui nesse nosso contexto é a premissa maior de probabilidade. Então, os gráficos menores vão começar a trabalhar para obedecer essa premissa maior. Então, com esse tipo de visão para o preço, de visão para o gráfico, a gente consegue estabelecer quais são as maiores prioridades para o preço. Então, com isso, a gente consegue ter em mãos as maiores probabilidades do próximo passo do preço. Com isso, a gente consegue se posicionar buscando uma relação de risco-retorno e lucrar em favor das probabilidades. Então, é algo muito simples mesmo. Não precisa complicar, você só precisa entender como o mercado funciona. Assim, então, você vai conseguir através do gráfico, entender tudo o que está acontecendo por trás, como estão pensando os compradores e os vendedores. Então vamos avançar na análise, apenas em busca de mais detalhes até vocês entenderem como o preço se comportou desde o ponto que nós entramos juntos aqui nessa operação lá nas notificações lucrativas. Eu enxerguei essa oportunidade, sempre assim que funciona, eu enxergo as oportunidades no gráfico, entro na operação, compartilho com o pessoal das notificações lucrativas o momento exato em que eu estou entrando na operação, monto a análise aqui para vocês ao vivo e todo mundo sorri, ganha dinheiro e aprende ao mesmo tempo de uma forma muito mais eficiente do que qualquer curso que você possa vir a fazer. Então veja, essa é a melhor maneira de você aprender, a maneira também mais possível, porque não se aprende a um novo modo de pensar simplesmente fazendo um curso com aulas gravadas. Então veja, eu espero que vocês cada vez mais que acompanhem as nossas análises consigam entender isso de uma forma muito clara e parem de perder dinheiro por aí na internet. Então vamos lá, vamos avançar aqui na análise. Veja que lá de fora, pelo gráfico semanal, a gente já tinha isso daqui como o último fundo do semanal, rompendo esse último fundo sem continuação. Daí aqui no diário, veja como nós invertemos a tendência, então o pivô de alta confirmando isso daqui como um fundo lá no semanal, voltamos aqui para um fundo ascendente no gráfico semanal e já aqui invertemos novamente a tendência, temos então um novo fundo ascendente, veja, um novo fundo ascendente já aqui no gráfico semanal, uma tendência de alta plenamente em construção, já estamos trabalhando acima das médias móveis, agora possivelmente vamos passar a usá-la como suporte. Aqui a maior tendência para esse preço, a maior probabilidade é que esse preço continue uma tendência de alta aqui no gráfico diário, até estabelecermos pontos extremamente favoráveis para toda a construção daquela premissa maior. Então, tendo isso em vista, cada vez mais entrando e confirmando as mesmas informações, perceba que numa análise técnica não existe fontes de informação conflitante. Você não pode olhar por um ponto de vista e depois olhar por um outro ponto de vista que um vai conflitar com o outro. Não. Na análise técnica, as informações precisam confirmar umas às outras. Cada vez mais, quando você vai avançando na análise, tudo tem que ficar cada vez mais claro para você. Não existe essa situação em que uma informação, um indicador conflita com outro e você tem que acabar escolhendo entre uma coisa e outra, como se fosse jogar uma moeda para cima ou uma roleta, onde você escolhe, você aposta numa informação. Não é assim que funciona. Então vamos avançar aqui para o gráfico de 4 horas. Aqui já temos todas as informações, estamos só procurando aqui o momento em que nós entramos nessa operação para você entender a progressão do preço. Então não precisamos aqui de maiores informações, apenas tudo que vier aqui dos gráficos menores apenas vai estar confirmando tudo que nós vimos nos gráficos maiores. Veja como os padrões se repetem, fundos sendo rompidos, padrões se repetem de forma micro exatamente para confirmar os padrões macro. Então veja, fundos rompidos sem continuação, o que acontece com o preço vai buscar por uma inversão e aí confirmando outros pontos nos gráficos maiores e dando continuação no movimento. Então vamos apenas aqui avançar para o gráfico de 1 hora, já está tudo muito bem contextualizado, tudo muito bem entendido. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar o racional dessa análise com clareza, já tenha aí entendido perfeitamente como as coisas funcionam no gráfico. Vamos apenas avançar para o gráfico de 1 hora para a gente ver a progressão desse preço. Aqui conseguimos uma relação de risco-retorno muito favorável nesse ponto aqui, onde ficou claríssimo que os touros estavam atacando. Veja o volume entrando. Volume entrando, nesse caso, significa que o mercado está interessado em dar credibilidade para esse ataque dos touros e decidiram
entrar junto, negociar nesse preço, touros comprando muitas ordens de venda no caminho, então isso significa um aumento de negociações nesse ponto aqui específico do mercado, indica para nós um momento favorável para entrar nessa operação. Então, dado toda essa análise, veja agora como o preço se comportou através uh, dessa nossa operação. Aqui alcançamos 2 alvos previstos e o segundo alvo que está aqui, onde colocamos esse target, e a nosso ponto de entrada está exatamente aqui onde tem esse megafone, porque, como dito, eu enxerguei essa possibilidade e compartilhei com o pessoal nas notificações lucrativas. Então, nesse momento aqui, o pessoal recebeu uma notificação no telefone dizendo para entrar nesse preço com um stop loss muito bem posicionado e alvos de venda com lucro. E veja como o preço alcançou os nossos alvos 1 e 2 aqui, colocando 18% de lucro no nosso bolso. Ainda estamos posicionados aqui com o restante da posição aí em busca de um pouco mais, quase um pouco mais, 10% nessa operação, visando aí mais ou menos 25% no total de lucro aqui nessa simples operação, nessa simples análise, tudo muito claro. Então, vamos ver como o preço se comportou. Veja. Então, preço trabalhando aí ao nosso favor. Vamos ver como tudo funcionou aqui muito claramente. Aqui, mais uma vez, fundo rompido sem continuação. Veja a reação, mais uma vez, dos touros aqui. Tudo já muito claro para o mercado. Então, cada vez touros retornando, proporcionando cada vez mais credibilidade, como disse, usando as médias móveis como suporte do movimento. Então, aqui o preço já tocou no nosso alvo e agora só estamos aqui aguardando a continuação de todo esse cenário em busca aí. Veja que aqui no 4 horas vai ficar mais claro, onde no 1 hora estamos buscando um novo fundo aqui nessa região para dar continuidade nesse movimento. Então, é isso que ainda estamos posicionados aqui, esperando um pouco mais, com uma posição de extrema tranquilidade, porque subimos o nosso stop para o nosso ponto de entrada, então zero risco para buscar esse restante aí, esse restante dessa fatia de lucro desse trade. Então, 18% de lucro no nosso bolso em menos de 2 dias e agora estamos aí ainda visando um pouco mais. Então é isso aí, pessoal, uma análise bem detalhada, bem educativa para vocês aí, mais uma, como sempre, e ao vivo. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, valeu!